Sabe quando sua cabeça está cheia de pensamentos, dúvidas, aquele turbilhão que não para? É como se um barulho constante invadisse tudo, e aí fica difícil ouvir qualquer coisa, principalmente aquela voz calma e sincera que vem lá do seu interior, que pode ser a voz de Deus, da intuição do seu coração. As indecisões fazem exatamente isso. Criam um caos dentro da gente, deixam a mente confusa e a gente acaba se perdendo. Não sabe qual caminho seguir, qual escolha fazer. Parece que o barulho externo e também o que a gente mesmo cria dentro toma conta, e a voz verdadeira fica abafada, quase invisível. Esse barulho é como uma tempestade, cheia de ventos que tentam te derrubar, de perguntas sem resposta, de medos que se repetem em looping. E no meio disso tudo, aquela voz interior parece sumir, como se estivesse escondida atrás de tudo que te desestabiliza. Acontece que quando a gente está atolado nesse barulho, fica difícil encontrar calma para ouvir. E o risco é tomar decisões baseadas no medo, na ansiedade ou na pressa, e não naquela voz que traz paz e sabedoria. Mas é importante entender que esse barulho das indecisões não é o fim da história, e sim o começo de um aprendizado. É nesse momento que Deus, ou essa força maior que guia a gente, começa a trabalhar. Ele sabe que quando tudo parece confuso, é quando a gente mais precisa aprender a silenciar o ruído para ouvir o que realmente importa. É como um convite para desacelerar, para olhar para dentro e prestar atenção de verdade naquela voz que nunca abandona. Por isso, mesmo quando o turbilhão parecer alto demais, saiba que existe um caminho para o silêncio. Um caminho que começa com o reconhecimento de que o barulho está ali, mas que não precisa ser mais forte que você. Que é possível criar um espaço para escutar, mesmo que seja um instante pequeno, um suspiro, um momento só seu. E nesses momentos, a voz que te guia começa a aparecer suave, mas firme, pronta para te mostrar o caminho. Esse barulho, apesar de incômodo, pode ser um sinal de que algo está prestes a mudar, de que você está no limiar de um novo ciclo, de uma nova compreensão. É como se Deus estivesse te preparando para algo maior. E para isso, você precisa aprender a ouvir, mesmo quando tudo dentro e fora parece querer te distrair. Então, o barulho das indecisões é, na verdade, um convite para buscar o silêncio que traz respostas. E essa jornada de ouvir a voz interior começa com um passo simples: parar, respirar e se permitir escutar. É o primeiro gesto para se reconectar consigo mesmo e com aquilo que Deus quer te mostrar. Um caminho de descobertas que vai muito além das dúvidas e do medo. Então, mesmo que o barulho pareça ensurdecedor, saiba que sua voz interior está ali esperando para ser ouvida, para te guiar rumo ao que é realmente importante na sua vida. Você já parou para pensar como o silêncio pode ser um aliado poderoso? Em meio ao barulho da vida, quando tudo parece urgente e acelerado, o silêncio aparece como um refúgio, um espaço onde a gente consegue se encontrar de verdade. E é nesse silêncio que a voz de Deus começa a se fazer ouvir, porque ele não precisa gritar para ser escutado. Muitas vezes, é na calma, na quietude, que as mensagens mais profundas chegam até a gente. Silenciar a mente não é fácil, ainda mais num mundo cheio de distrações. Estamos sempre ligados, seja no celular, na TV, no trabalho ou nas preocupações. Mas para ouvir a voz divina, é preciso criar um momento para parar, para se desconectar do externo e se conectar com o que está dentro. Esse silêncio é uma espécie de espaço sagrado, onde a alma pode respirar, se acalmar e se abrir para o que Deus quer revelar. No silêncio, a gente percebe que as respostas que tanto buscamos não estão fora, mas dentro da gente. E não é qualquer voz interna, é aquela que traz paz, que não pressiona, que aponta caminhos de luz mesmo quando tudo parece escuro. Deus usa o silêncio para ensinar a gente a escutar com o coração, porque quando paramos de correr, conseguimos entender as coisas de um jeito mais claro e verdadeiro. Além disso, o silêncio ajuda a acalmar as emoções que confundem a mente. Ansiedade, medo, angústia, tudo isso vira um ruído que bloqueia a conexão com Deus. Mas quando a gente se permite ficar em silêncio,
esses sentimentos perdem força, a mente se organiza e a gente se torna mais receptivo. O silêncio vira um espaço de cura e aprendizado, onde a gente entende que não precisa ter todas as respostas agora. Basta confiar. É importante lembrar que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. É nesse momento que Deus fala, através do coração, da intuição, daquele sentimento de certeza, que não vem da lógica, mas da fé. E essa voz silenciosa é muitas vezes a mais poderosa, porque não depende de palavras altas, mas da conexão profunda que acontece quando a gente para ouvir. Por isso, buscar o silêncio diariamente, mesmo que por poucos minutos, é um exercício fundamental para quem quer ouvir a voz de Deus em meio às indecisões. É como afinar um instrumento para que a música saia perfeita. Quanto mais você pratica o silêncio, mais fácil fica captar o que Deus quer te dizer, mesmo quando o mundo lá fora está barulhento e confuso. E esse silêncio não é só para ouvir, é também para sentir, para perceber as pequenas coisas, as sutilezas que muitas vezes passam despercebidas. É no silêncio que a gente descobre a verdadeira direção, o caminho que Deus traçou para a nossa vida. E entende que não estamos sozinhos, que Ele está sempre presente, falando baixinho para quem quiser ouvir. Você já percebeu que nos momentos mais confusos, quando tudo parece embaralhado e sem sentido, é justamente aí que a voz de Deus começa a se destacar? Parece até paradoxo, mas é no meio da tempestade interna que Ele fala com mais clareza, porque sabe que a gente está precisando. Quando tudo está calmo e organizado, a gente muitas vezes se distrai e não presta atenção. Mas quando o caos chega, o silêncio do coração começa a gritar. Deus escolhe esses momentos de confusão porque eles nos forçam a parar e a olhar para dentro. A indecisão cria uma espécie de vazio desconfortável, uma pressão que não dá para ignorar. E é nesse vazio que Ele coloca a semente da escuta. É como se dissesse: preste atenção, agora é a hora de ouvir. Esse momento serve como um chamado para que a gente desligue o piloto automático e volte a prestar atenção na voz que sempre esteve ali, mesmo que abafada. Além disso, a confusão é um espaço de transformação. Nada que permanece estático gera crescimento. É na dúvida, no questionamento, que a gente começa a se abrir para novas possibilidades e para uma conexão mais profunda com o divino. Deus sabe que a gente precisa passar por esse processo para amadurecer, para se fortalecer, para aprender a confiar mesmo sem ter todas as respostas na mão. Esse tempo de incerteza pode ser doloroso, mas é necessário. Ele ajuda a limpar as vozes que não são nossas, as opiniões dos outros, os medos que tentam controlar nossa vida. Quando tudo está confuso, a gente começa a reconhecer que nem tudo que ouvimos lá fora deve ser levado para dentro. Deus usa esse momento para ensinar a gente a filtrar o que realmente importa, para afinar o ouvido e ouvir apenas o que é verdadeiro. E sabe o que é mais incrível? No meio da confusão, mesmo que a gente não entenda, Deus está presente, segurando nossa mão, guiando nossos passos. Ele sabe que a gente não tem todas as respostas, mas quer que a gente dê o passo da fé, que confie no processo, que escute aquela voz interior que insiste em trazer calma e direção. É um convite para acreditar que, apesar da bagunça, há um propósito maior sendo escrito. Por isso, não tenha medo dos momentos de indecisão e dúvida. Eles são parte essencial do caminho para ouvir Deus. São eles que nos ensinam a desacelerar, a prestar atenção, a confiar mais. São como um teste que, quando superado, fortalece a nossa conexão e revela a voz divina em meio ao barulho. E no final, a confusão vira aprendizado, crescimento e uma escuta muito mais verdadeira e profunda. Diferenciar a voz de Deus do ruído das nossas dúvidas não é uma tarefa simples, especialmente quando a mente está cheia de perguntas e preocupações. A gente vive num turbilhão de pensamentos e emoções, e nesse meio todo, fica difícil entender o que vem do coração e o que é só medo ou insegurança. A voz de Deus, no entanto, tem um jeito especial de se manifestar.
E com o tempo a gente começa a perceber seus sinais, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Uma das primeiras coisas para notar é que a voz divina traz paz, mesmo que a situação seja difícil. Quando Deus fala, o sentimento que fica não é de agitação ou ansiedade, mas de calma, aquela paz que ultrapassa o entendimento. Sabe? Ela não te pressiona a agir por impulso, nem te deixa mais confuso. Pelo contrário, é uma clareza suave que acalma o coração e dá segurança para seguir, mesmo que o caminho pareça incerto. Já o ruído das dúvidas é um convite ao medo, à insegurança e à paralisia. Ele faz a gente pensar 1000 vezes antes de decidir, reforça os pensamentos negativos e cria bloqueios que dificultam enxergar o que realmente importa. Esse barulho pode até parecer uma forma de proteção, mas no fundo, ele é uma armadilha que nos afasta da confiança em Deus e da nossa própria intuição. Por isso, aprender a reconhecer a diferença é essencial para não se perder em meio à confusão. Outra forma de identificar a voz de Deus é perceber que ela sempre está ligada ao amor e à verdade. Quando uma ideia ou sentimento traz paz, esperança e coragem para agir de forma justa, é sinal de que está vindo de algo maior. Já as dúvidas, muitas vezes vêm acompanhadas de medo, egoísmo ou pressa. É um jogo de sensações e intuições, e quanto mais a gente pratica a escuta, mais fácil fica perceber esses detalhes. Além disso, a voz de Deus não vem com gritos ou ordens drásticas. Ela fala de forma sutil, por meio de sentimentos, insights e às vezes até através de outras pessoas ou situações que parecem coincidências. É uma linguagem que requer atenção e sensibilidade. E isso só acontece quando a gente se dedica a silenciar o barulho interno para escutar com o coração aberto. Por fim, entender essa diferença é um processo, uma caminhada de aprendizado e confiança. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas com paciência e prática a gente começa a reconhecer quando a voz que ouve é a que realmente guia. E aí mesmo em meio ao barulho das indecisões, a gente pode seguir em frente com segurança, sabendo que não está sozinho, que tem uma força maior que fala baixinho, mas com uma autoridade que transforma vidas. A indecisão, por mais desconfortável que pareça, é uma oportunidade valiosa que Deus nos dá para crescer. Quando a gente não sabe para onde ir, quando tudo parece incerto, é justamente aí que a fé começa a ser testada e fortalecida. Esse espaço de dúvida não é um castigo, nem um sinal de fracasso. Pelo contrário, é um convite para aprender a confiar, mesmo sem ter todas as respostas na mão. Imagine uma planta que precisa de um pouco de resistência para crescer forte. A indecisão funciona como esse estímulo, que nos desafia a buscar além do que vemos e sentimos. Ela nos força a olhar para dentro, para aquela voz silenciosa que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. É nesse momento que a fé começa a agir, não como uma certeza absoluta, mas como uma confiança que se constrói passo a passo. A dúvida também nos obriga a sair da zona de conforto. Quando tudo está claro e fácil, a gente tende a caminhar, no automático, sem pensar muito. Mas quando a indecisão aparece, a gente precisa pausar, refletir e buscar uma direção que faça sentido. Essa busca é um exercício de crescimento espiritual, porque nos aproxima de Deus, que é a fonte da verdadeira sabedoria e luz. Outro ponto importante é que a indecisão nos ajuda a desenvolver paciência e humildade. A gente aprende que nem sempre o tempo é nosso amigo, que algumas respostas só chegam na hora certa, e que isso faz parte de um plano maior que não controlamos. A paciência é uma virtude que se fortalece justamente quando aceitamos que não temos todas as peças do quebra-cabeça agora. E a humildade nos ensina a confiar, mesmo quando o caminho é incerto. Além disso, a indecisão pode nos proteger de decisões precipitadas que trariam consequências ruins. Às vezes, o medo de errar faz a gente ficar parado, mas esse tempo de espera pode ser uma forma de Deus cuidar da gente, evitando que a gente escolha algo que não é para o nosso bem. Aprender a ouvir essa voz interna, que traz calma e discernimento,
é essencial para tomar decisões alinhadas com o propósito divino. Por fim, a indecisão é uma ponte entre o que somos agora e o que Deus quer que nos tornemos. Ela nos impulsiona a buscar, a questionar, a refletir e principalmente a confiar que mesmo no meio do caos, há uma direção clara e um plano perfeito para a nossa vida. Esse processo pode ser longo e desafiador, mas é também uma das formas mais poderosas de experimentar o crescimento da fé verdadeira. Às vezes, a gente imagina que Deus só fala com a gente de forma grandiosa, como se fosse um trovão no céu, ou uma revelação que muda tudo de uma vez. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, Ele se comunica por meio das pequenas vozes internas, aqueles sussurros suaves que surgem no coração sem alarde. Pode ser uma sensação de paz inesperada, uma ideia que aparece de repente, ou uma intuição que insiste para a gente prestar atenção. Essas pequenas vozes são sinais delicados, mas poderosos, da presença de Deus nos guiando passo a passo. Essas mensagens silenciosas são importantes porque falam direto com a alma, sem interferência do medo ou da ansiedade, que muitas vezes bloqueiam nossa percepção. Elas chegam quando estamos mais calmos, quando conseguimos parar o turbilhão de pensamentos e escutar de verdade o que está sendo dito lá dentro. É como se Deus sussurrasse para a gente no meio do caos, pedindo atenção. E quando a gente para ouvir, a clareza aparece mesmo que a voz seja baixinha. O problema é que num mundo tão barulhento, cheio de distrações e informações, fica difícil perceber esses sinais sutis. A gente vive acelerado, ligado no automático, sempre buscando respostas rápidas e grandes mudanças. Por isso, é preciso aprender a criar momentos de silêncio interior, desacelerar a mente e acalmar o coração para dar espaço a essas pequenas vozes se manifestarem. Sem esse espaço, elas acabam sendo abafadas pelo barulho da vida. Além de nos mostrar caminhos, essas vozes internas também são uma fonte de conforto. Elas nos lembram que, mesmo quando tudo parece incerto e confuso, Deus está perto, cuidando da gente em silêncio. É uma presença discreta, mas constante, que traz coragem e esperança para seguir, mesmo sem entender todos os detalhes. Essa sensação de amparo é uma prova do cuidado divino em cada passo que damos. Outra coisa importante é que essas vozes são únicas para cada pessoa. Deus não fala com todo mundo do mesmo jeito, porque Ele conhece nossa história, nossas dores e nossos sonhos mais íntimos. Isso significa que a orientação que recebemos pelo coração pode parecer diferente do que os outros esperam ou do que a sociedade diz ser o certo. Por isso, aprender a confiar nessas mensagens internas é fundamental, mesmo que elas desafiem o que ouvimos de fora. No fundo, as pequenas vozes internas são a forma mais íntima de Deus se comunicar com a gente. Elas estão presentes no dia a dia, nas decisões simples, nas dúvidas que nos cercam e nas escolhas que moldam nosso caminho. Quanto mais a gente se abre para ouvir, mais essa comunicação fica clara e a vida ganha um sentido diferente, cheio de propósito e conexão verdadeira. Por isso, não subestime nunca esses pequenos sinais. Eles são a prova de que Deus está sempre falando, mesmo que a voz seja suave, e que a direção certa, muitas vezes, está no que a gente sente, naquilo que acalma o coração e dá força para continuar, mesmo em meio às tempestades. No mundo de hoje, onde tudo acontece rápido demais, o silêncio virou algo raro e precioso. A gente está sempre cercado por barulho, redes sociais, tarefas, e até a nossa mente vive acelerada. Mas para ouvir a voz de Deus, é fundamental criar momentos de silêncio verdadeiro, aqueles espaços onde a gente para, respira fundo e se conecta com o que vem de dentro. Sem silêncio, a voz divina fica abafada e a gente perde a chance de escutar o que Ele quer nos mostrar. O silêncio não é apenas a ausência de som externo, mas também a calma interior, o espaço onde o coração pode falar sem pressa. Quando a gente desacelera, a mente para de correr e abre espaço para aquela sensação de paz que só Deus pode dar. É nesse momento que as respostas começam a aparecer, não na forma de grandes revelações, mas como uma certeza tranquila que invade a alma.
Além disso, o silêncio ajuda a separar o que é voz de Deus do que são os pensamentos confusos e as emoções turbulentas. Muitas vezes, o que a gente escuta dentro da cabeça é só medo, insegurança ou pressão externa. Mas no silêncio, essas vozes se acalmam e a gente consegue perceber aquela voz suave e constante que traz conforto e clareza. É um exercício que exige prática e paciência, mas que transforma a forma como a gente vive. Outro ponto importante é que o silêncio cria um ambiente de receptividade. Deus não força nada, Ele espera que a gente se prepare para ouvir. Quando a gente presta atenção e se dispõe a escutar, abre uma porta para a comunicação verdadeira. É como se o silêncio fosse o convite para que Deus fale. E Ele responde quando a gente está pronto para receber. O silêncio também é um momento de encontro, um espaço sagrado onde a gente pode conversar com Deus sem pressa, sem distrações. É uma oportunidade para abrir o coração, desabafar, pedir ajuda e agradecer. Nesses momentos, a gente percebe que ouvir Deus não é só sobre escutar palavras, mas sentir presença e amor. É um contato que fortalece e transforma. Por fim, cultivar o silêncio na rotina é um caminho para a paz interior e para uma vida com mais sentido. Mesmo quando tudo parece confuso, o silêncio nos lembra que existe algo maior nos guiando e que a verdadeira sabedoria vem de aprender a escutar. É nesse espaço que a gente encontra a força para seguir, mesmo quando não sabe exatamente para onde ir. Quando a gente quer algo muito rápido, tudo parece mais difícil, e a pressa muitas vezes atrapalha até para ouvir o que Deus quer nos dizer. A paciência é uma das maiores virtudes para quem deseja entender a voz divina. Ela que nos ajuda a esperar o momento certo, a confiar no tempo perfeito de Deus, mesmo quando a ansiedade e a dúvida apertam o coração. Aprender a esperar com calma é, na verdade, um dos maiores atos de fé que podemos praticar. Ser paciente não significa ficar parado ou desistir dos sonhos, mas sim estar presente, atento e confiante, enquanto as respostas ainda não chegaram. É saber que, mesmo na espera, Deus está agindo, preparando o terreno para algo maior do que a gente imagina. Essa espera pode parecer longa e difícil, mas é nela que o caráter e a fé são fortalecidos, porque a gente aprende a se apoiar em algo que vai além do imediato. A paciência também nos protege de decisões precipitadas. Quando a gente escuta a voz interior apressada pelo medo ou pela pressão, pode acabar escolhendo caminhos que não são para o nosso bem. Por isso, dar tempo ao tempo é uma forma de cuidar da nossa caminhada espiritual, deixando que Deus guie com calma e sabedoria. Aquele tempo que parece perdido é, na verdade, uma preparação importante para o que está por vir. Além disso, a paciência nos ensina a valorizar os pequenos sinais e aprendizados que aparecem no caminho. Enquanto esperamos, podemos perceber detalhes que antes passavam despercebidos, entender melhor as situações e reconhecer a mão de Deus agindo mesmo nas coisas simples. É nesse processo que a gente desenvolve uma conexão mais profunda com o divino, baseada em confiança e entrega. É importante lembrar que a paciência é um exercício diário, que exige esforço e consciência. Muitas vezes, a gente quer acelerar as coisas, mas a vida tem seu ritmo e a voz de Deus também. Respeitar esse tempo é um sinal de maturidade espiritual, que nos prepara para receber aquilo que Deus tem de melhor para a gente no momento exato. Por fim, a paciência é como uma ponte que liga o nosso coração ao plano divino. Ela mantém a fé viva mesmo quando as dúvidas insistem em aparecer e faz a gente perceber que, mesmo no silêncio da espera, Deus está trabalhando para nos conduzir à vitória. Com paciência, a gente aprende que tudo tem seu tempo e que a voz de Deus chega para quem está disposto a escutar e esperar. Quando a mente está cheia de dúvidas e a gente não sabe qual caminho seguir, parece que um barulho interno nunca para. Essa confusão atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus, porque a insegurança grita mais alto que a calma. É normal sentir esse turbilhão, mas o segredo está em não se deixar dominar por ele. A gente precisa aprender a silenciar esse barulho, dar um passo para trás e deixar o coração abrir espaço para a voz que traz paz,
e direção verdadeira. As indecisões aparecem porque o medo de errar é grande, e a pressão para tomar a decisão certa logo deixa tudo mais complicado. Mas Deus não quer que a gente tome decisões no desespero. Ele espera que a gente desacelere, confie no tempo dele e esteja atento aos sinais que vêm na calma do coração. Muitas vezes, as respostas não aparecem como um grito, mas como um sussurro que a gente só escuta quando para e observa com cuidado, sem pressa nem ansiedade. Superar essa confusão é um processo de coragem e confiança, de dar pequenos passos, mesmo sem ter certeza total. É aceitar que errar faz parte e que no fundo Deus está guiando cada escolha, mesmo aquelas que a gente acha que são erradas. Quando a gente aprende a escutar com o coração aberto, a voz de Deus se torna mais clara e forte, iluminando o caminho mesmo nos momentos mais difíceis e transformando a insegurança em fé, que impulsiona a seguir em frente. Ouvir a voz de Deus é muito mais do que escutar palavras. É uma transformação profunda que acontece dentro da gente, lá no coração. Quando começamos a prestar atenção nessa voz, tudo muda. A gente deixa de lado o medo e a ansiedade, encontra um novo sentido para as escolhas e para a vida. É como se uma luz que antes estava apagada começasse a brilhar, trazendo clareza e paz mesmo nos momentos mais difíceis. Essa transformação nos ajuda a encarar os desafios com outra postura. O que antes parecia um peso enorme, agora vira uma oportunidade de crescer e fortalecer a fé. Sentimos uma coragem diferente, porque sabemos que não estamos sozinhos, que existe um propósito maior guiando cada passo. A confiança se torna um escudo invisível que protege a gente e fortalece a alma, mesmo quando o caminho é incerto. Mas a maior mudança está na forma como a gente vive e se relaciona com os outros. Essa escuta faz com que a gente se torne exemplo de esperança e amor, inspirando quem está perto. A vida ganha um novo ritmo, mais conectado com o divino, cheio de propósito e significado. É uma transformação que não só muda a nossa história, mas que também toca e transforma a vida de quem cruza o nosso caminho.